Muitas pessoas conhecem a história de Ruth como um belo relato de amor e fidelidade. Mas essa história esconde segredos profundos e conexões surpreendentes com o futuro. Quem realmente foi Ruth? Qual o significado oculto de suas escolhas? O que sua história revela sobre o destino da humanidade e até mesmo sobre a vinda do Messias? Hoje, vamos mergulhar nessa jornada e revelar mistérios incríveis. Para entender sua história, precisamos voltar ao tempo dos juízes, uma época de crises em Israel. O povo se afastava de Deus e sofria as consequências. Foi nesse período que a fome atingiu a terra. Diante da escassez, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion saíram de Belém para Moabe, um povo inimigo de Israel. Essa decisão envolvia não apenas mudança geográfica, mas espiritual. Os moabitas, descendentes de Ló, eram conhecidos por sua idolatria e práticas pagãs. Para um hebreu, viver em Moabe significava afastamento dos princípios de Israel. Ainda assim, a família se estabeleceu ali. Com o tempo, os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Porém, a tragédia atingiu a família. Primeiro, Elimeleque morreu. Depois, Malom e Quilion também faleceram, deixando viúvas sem filhos. Naquela cultura, ser viúva já era difícil. Mas sem filhos, a situação piorava, pois as mulheres dependiam dos homens para sobreviver. Sem marido e sem herdeiros, Noemi ficou desamparada em uma terra estrangeira. Ao saber que Deus havia restaurado Israel com fartura, Noemi decidiu voltar a Belém. No caminho, aconselhou suas noras a permanecerem em Moabe. Orfa ficou, mas Ruth fez uma escolha que mudou sua vida para sempre. Ruth disse a frase marcante: "Aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ela rejeitou sua cultura e sua fé para seguir o Deus de Israel e cuidar de Noemi. Ao chegarem a Belém, Noemi estava devastada e pediu para ser chamada de Mara, que significa amarga. Enquanto Noemi mergulhava na tristeza, Ruth decidiu agir e encontrar um meio de sustentá-las. Ela foi colher espigas nos campos, um direito concedido aos pobres pela lei mosaica. Foi então que cruzou o caminho de Boaz, um homem rico, respeitado e parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Boaz percebeu a dedicação de Ruth e a protegeu, garantindo alimento e segurança. Mas havia um detalhe importante. Boaz era um Goel, um resgatador, que podia casar-se com ela para restaurar sua linhagem. Noemi percebeu isso e instruiu Ruth a buscar Boaz. Durante a época da debulha, Ruth foi até ele e se deitou aos seus pés, um gesto de humildade. Esse ato simbolizava um pedido para que ele a redimisse. Boaz ficou impressionado, mas havia um obstáculo. Outro parente tinha prioridade na obrigação de resgatá-la. Então, Boaz convocou os anciãos da cidade para resolver essa questão e garantir a redenção de Ruth. Diante das testemunhas, Boaz ofereceu ao outro parente a oportunidade de resgatar Ruth. Porém, ao perceber que isso comprometeria sua herança, o homem recusou. Assim, Boaz assumiu a responsabilidade. Boaz se casou com Ruth, e dessa união nasceu Obed, que se tornaria o avô do rei Davi. Isso significa que Ruth, uma estrangeira, passou a fazer parte da linhagem real e futuramente da linhagem do Messias. Mas essa história vai além de amor e fidelidade. Ela mostra como Deus usa pessoas improváveis para cumprir seus planos. Ruth, uma moabita, foi incluída na linhagem de Jesus, mostrando a redenção dos gentios. Boaz, por sua vez, representa Jesus, o verdadeiro Redentor que acolhe e resgata os que confiam nele. Assim como Boaz garantiu um futuro para Ruth, Cristo veio para dar salvação a toda a humanidade. O livro de Ruth ensina que Deus transforma vidas e reescreve histórias. O destino de uma viúva estrangeira se tornou parte do maior plano divino, mostrando que ninguém está fora da graça de Deus. Agora vamos além. Você já percebeu que a história de Ruth também carrega princípios profundos sobre fé e obediência? Ruth poderia ter escolhido o caminho mais fácil, mas sua fé a levou para um destino grandioso. Ao decidir seguir Noemi, Ruth não sabia o que a esperava. Ela não tinha garantia de uma vida melhor, não sabia que encontraria Boaz
e nem que seu nome ficaria para sempre registrado na história sagrada. Isso nos ensina que, muitas vezes, confiar em Deus significa dar passos no escuro, sem saber qual será o resultado. No entanto, assim como Ruth, aqueles que permanecem fiéis são recompensados além do esperado. Outro ponto incrível dessa história é o significado de Belém. Ruth saiu de Moabe e foi para Belém, cidade que séculos depois se tornaria o local do nascimento de Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Só não é coincidência. A trajetória de Ruth já apontava para o plano perfeito de Deus. Assim como ela foi redimida por Boaz, nós também somos convidados a ser redimidos por Cristo, o nosso Salvador. Além disso, Ruth nos ensina sobre resiliência. Mesmo em meio à dor e às dificuldades, ela não desistiu. Sua determinação a levou a um propósito muito maior do que ela poderia imaginar no início de sua jornada. E não podemos esquecer de Noemi. Sua transformação de uma mulher amargurada para uma avó cheia de alegria mostra que Deus pode restaurar vidas, trazendo um novo sentido mesmo depois das maiores perdas. Se Noemi tivesse desistido e ficado em Moabe, ela nunca teria visto a restauração que Deus tinha preparado para sua família. Isso nos ensina que, mesmo em momentos difíceis, Deus ainda tem um plano maior. A história de Ruth não é apenas sobre um casamento ou uma linhagem real. Ela fala sobre redenção, propósito, fé e a grandiosidade do plano divino. É um testemunho poderoso da graça e do amor de Deus. Se essa história impactou você, imagine quantas outras pessoas também podem ser transformadas ao conhecerem essa mensagem. Ruth não é apenas um relato bíblico, mas um testemunho vivo de fé, redenção e propósito. Ela prova que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode mudar completamente a trajetória de uma vida. Ruth era uma estrangeira, sem esperança, mas sua fidelidade abriu caminhos que a levaram à linhagem do Messias. Agora eu te pergunto, qual parte dessa história mais tocou seu coração? Você já havia pensado nessas camadas ocultas desse relato? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões sobre essa jornada. E se você ama histórias bíblicas impactantes, continue conosco. Aqui exploramos os mistérios da Bíblia e revelamos interpretações surpreendentes que podem mudar completamente sua visão das Escrituras Sagradas. Já se inscreveu no canal? Se ainda não, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho. Assim você recebe todas as notificações e não perde nenhum conteúdo transformador que temos preparado para você. Nos ajude a espalhar essa mensagem. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Afinal, o conhecimento bíblico deve ser compartilhado, pois ele pode iluminar e transformar vidas de maneira incrível. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias bíblicas explicadas, novos ensinamentos e revelações profundas que vão te fazer enxergar as Escrituras sob uma nova perspectiva. Até lá!